Bom, galerinha, vamos dar continuidade, né? Aqui na nossa aulinha. Vamos lá. Tive que parar o vídeo porque estava ficando muito extenso, mas vamos dar continuidade, ó. Agora a gente vai falar sobre esse filo aqui, ó. Esse outro filo. É o filo das faeófitas, tá certo? Filo das faeófitas. Bom, a parede celular é composta de celulose, como sempre, e também composta de alginato. Para que serve essa substância? O que é isso? Para que serve? Onde é que eu vou utilizá-la? Bom, o alginato ele é muito utilizado em cosméticos. Ele é utilizado em sorvetes. E o alginato também é muito utilizado em moldes dentários. Acho que alguns de vocês já devem ter usado aparelho ortodôntico. E quando você vai colocar o aparelho, você tem que tirar o molde dos seus dentes. E aí você coloca uma massinha dentro da sua boca para fazer o formato dos seus dentes. E aquela massinha ali é formada de alginato, tá certo? Serve para fazer moldes dentários também. Então são várias aplicações comerciais que são importantíssimas para a gente, que muitas vezes a gente nem sabe de onde é que está vindo determinada coisa. E aqui eu trago também outra característica, que elas vivem em profundidades de até 50 metros de profundidade, tá certo? Do nível do mar. Tudo bem? Temos aqui também outro filo que eu quero trazer para os senhores, que é justamente o filo das rodófitas. O filo das rodófitas, que também são chamadas de algas vermelhas. E aí as provas gostam de fazer uma pegadinha. Eu falei para vocês da maré vermelha, que ocorre lá nas dinoflageladas. E às vezes as provas colocam que a maré vermelha ela ocorre nas rodófitas, que são as algas conhecidas por algas vermelhas. Mas não é. Nesse filo de algas, o fenômeno da maré vermelha ele não ocorre de maneira alguma, em hipótese alguma. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. A parede celular ela é formada de agar, ou melhor, de agar mais celulose. Ela é formada de agar mais celulose. E vamos lá. Para que eu utilizo esse agar? Onde é que eu encontro ele? Onde é que eu utilizo esse tipo de matéria-prima? Eu utilizo para produzir, por exemplo, gelatina. Eu utilizo para produzir, por exemplo, meios de cultura. O que é um meio de cultura? Gente, às vezes a gente quer fazer um estudo, uma experiência, e nós fazemos um meio de cultura de bactérias, por exemplo, para ver como é que ocorre o desenvolvimento de uma determinada bactéria e tudo mais. Então, para a gente fazer um meio de cultura, a gente precisa desse agar aqui, desse agar. E esse agar ele está presente nas rodófitas, que são um filo muito especial de algas. E também a gente tem uma aplicação na culinária, que é justamente o sushi. O sushi tem rodófitas, tem essas algas vermelhas. Dando continuidade, o último filo de algas que eu trago para vocês é o das clorófitas. Clorófitas, também chamadas de algas verdes. São chamadas de algas verdes e, logicamente, pela sua coloração. E possuem essa coloração por possuírem clorofila. Possuem tanto a clorofila A quanto a clorofila B. Essa característica de possuir clorofila confere a esse filo a capacidade de fazer fotossíntese.
Por isso que nos primeiros processos classificatórios, nos primeiros estudos classificatórios, colocavam as algas no mesmo reino das plantas. Só que são coisas distintas aqui. Só que uma característica dessa de fazer fotossíntese atrai muito para as plantas, não é assim? Aqui também possui parede celular. Agora veja que essa parede celular é formada de celulose e de mais nada. Celulose. Faz de conta que aqui é celulose, tá? Celulose e mais nada. E é o grupo mais abundante também. Ele tá e também o mais diversificado. Além de ser o mais abundante, é o mais diversificado que nós temos das algas. Tudo bem? Então agora vamos entrar aqui no processo de reprodução. Vamos lá. Eu tenho dois tipos de reprodução. Aqui nós temos um exemplo de reprodução assexuada, que ocorre por fragmentação. É um tipo de reprodução que ocorre por fragmentação. O que está acontecendo aqui? Uma célula-mãe parece muito com a reprodução de fungos, tá? Aqui uma célula-mãe começa a ocorrer uma fissão aqui, nessa região. E a fissão vai aumentando, até que no final nós temos duas células filhas que têm o mesmo material genético da célula-mãe. O material genético se multiplicou aqui, era 1 e passou a ser 2. E aí nós originamos duas células filhas. Tudo bem? Então, essa é a reprodução por fragmentação, que também pode ser chamada de cisparidade. Tá certo? Tem esses nomes aí. Que é uma reprodução assexuada, ou seja, não há o compartilhamento de material genético nesse tipo de reprodução. Agora, vamos falar aqui sobre um outro tipo de reprodução, que é bem característico e bem importante, que é justamente o da alternância de gerações. Alternância de gerações. Então, vamos dar uma olhadinha aí no ciclo de vida, para ver se a gente entende o que é que está acontecendo. Olha só, inicialmente, o que nós temos é o seguinte. Nós temos aqui, vamos começar o ciclo por aqui, tá? Aqui nós temos o esporófito, que é uma estrutura 2N, ou seja, diploide. O esporófito tem a função, aqui é um ciclo de vida de uma alga verde, tá legal? De uma clorófita, que é a uva, ou também conhecida como alfácea do mar, alface do mar. Até pelo formato parecer uma alface, tá? Mas o nome científico é uva, tá ok? Então, beleza, ó, dando continuidade. Então, aqui a gente tem um esporófito, tudo bem? Nós temos aqui um esporófito que vai dar origem aos esporos. O esporófito dá origem aos esporos através de uma meiose. Meiose. Logicamente, os esporos são haploides. Era 2N, passou a ser N. Tudo bem? Esses esporófitos se desenvolvem em gametófitos, masculino e feminino. Se o esporófito é para dar origem a esporos, os gametófitos vão dar origem aos gametas, tanto masculino quanto feminino. Continua sendo N aqui ainda haploide, tá? Aqui ocorre o processo de fecundação. Fecundação. Quando eu faço o processo de fecundação, eu origino uma célula-ovo ou zigoto, que é uma célula 2Ns, porque eu uni o N do gameta feminino com o N do gameta masculino. Fecundei e eu tenho agora uma estrutura 2Ns. Essa célula-ovo ou zigoto irá se desenvolver e originar novamente um esporófito. E aí o ciclo se repete. Veja que nós temos justamente essa alternância de gerações. Em um momento nós temos uma estrutura diploide. Em outro momento nós temos uma estrutura haploide.
uma estrutura haploide. Então, vejam bem, nós tínhamos aqui uma estrutura diploide, aqui uma estrutura haploide. Nesse momento aqui haploide está ocorrendo uma reprodução assexuada, sem compartilhamento de material genético. Quando ocorre a fecundação, concordam comigo que ocorre neste momento uma reprodução sexuada, porque houve aqui na fecundação o compartilhamento de material genético. E é isso, pessoal. De algas é o que nós temos. É isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida estarei à disposição. Forte abraço a todos.